três parábolas reunidas. Começa aqui com a parábola da ovelha perdida. Em seguida, entra a parábola da dracma perdida. E por último, em terceiro lugar, inicia a parábola do filho pródigo. A parábola da dracma perdida é a sequência da parábola da ovelha perdida. E a parábola do filho pródigo é a sequência das duas. Então, eu escolhi a parábola da dracma perdida para estar discorrendo com os irmãos nesta oportunidade. O conceito, ou seja, o tema central dessas parábolas, de todas as três parábolas, diz respeito à salvação do perdido, a busca do perdido, o encontro do perdido. Então, é a palavra central, o tema central de todas as três palavras. Mas parece que o Espírito Santo me direcionou nesta parábola para um outro rumo, não rejeitando o contexto dessas palavras, mas como a palavra de Deus ela é riquíssima, o seu conteúdo é inesgotável. Então, existem várias correntes de interpretação e de meditação e de conteúdo dentro da palavra de Deus. E eu senti pelo Espírito Santo me direcionar um pouco, mas não fugindo do contexto geral. A dracma perdida. A dracma, quero fazer primeiro uma parte introdutória, dando uma definição sobre a dracma. A dracma, ela era uma moeda, nos tempos de Jesus, ela era uma moeda grega que circulava naquela época. Era uma moeda cujo valor, cada dracma daquela representava um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Assim como também o denário. Ela tinha o mesmo valor que o denário romano, só que a dracma era grega e o denário era romano. Então, Jesus escolheu para fazer esta parábola baseado na dracma. Então, essa mulher, diz a palavra de Deus, diz o texto sagrado, que ela tinha 10 dracmas. E de que forma ela conseguiu essas 10 dracmas? Então, estudiosos no assunto dizem que essas 10 dracmas faziam parte do seu dote de casamento. Ela foi dada pelo seu pai no dia do seu casamento, o que representava aquilo. A dracma servia como um adorno pessoal daquela mulher. Ela servia como um adorno pessoal, e ela servia também como uma aliança de casamento para ela, e também aquilo garantia a sua pureza normal. Então, aquelas dracmas tinham um valor inestimável para aquela mulher. Muito mais do que o seu valor monetário, era o valor que ela tinha no conceito, na representação que aquelas moedas traziam para ela. Mas, porém, um dia, inesperadamente, diz a palavra,
que uma daquelas dracmas perdeu-se. Ela perdeu a dracma. Um objeto tão valioso, tão importante, um objeto que ela guardava com muito cuidado, mas, porém, um dia, inesperadamente, eis que perde a dracma sumiu. E ela ficou muito angustiada com a perda daquela dracma. E ela, então, começa a procurar aquela dracma. Abre uma gaveta de um móvel, procura nada. Abre outra gaveta, procura nada. Ela remove pequenos objetos do lugar, procurando se porventura ela está por baixo, e nada de procurar a dracma. Porém, uma coisa que lhe favorecia, que ela sabia que aquela dracma estava perdida dentro da sua casa. Aquela dracma não foi perdida no caminho, ela tem certeza. Aquela dracma não fora perdida no campo, também ela tinha certeza. Aquela dracma não fora perdida na casa da sua mãe, da sua sogra, da sua tia, da sua sobrinha, da sua filha. Não, ela sabia que a dracma estava perdida ali. Ela deixa, então, pela angústia que ela teve em perder a dracma, o que era 10, agora era 9. E ela não conformava com aquilo de ficar faltando aquela dracma na coleção de dracma que representava a sua pureza moral, seu casamento, representava parte do dote que seu pai havia lhe dado por ocasião do casamento. Então ela sentiu que ela não podia perder aquela dracma de forma alguma. E ela então deixa tudo de lado, deixa os seus afazeres, deixa o seu compromisso, deixa tudo e empenha-se na procura daquela dracma. E ela começa a procurar. Procura daqui, procura dali. Mas a casa dela estava escura. Mesmo durante o dia, as habitações do povo daquela época faltava luminosidade durante o dia. Por quê? Porque as casas eram fabricadas, feitas de adobe, e eles faziam uma janelinha por cima assim, para entrar alguns focos de luz, mas não tinha janela em lugar nenhum, e uma só porta de entrada e de saída, e em consequência disso a casa era escura. Até mesmo durante o dia, a casa daquela mulher era escura. E sendo escura, havia impossibilidade dela encontrar aquela dracma. O que ela fez? O que eu acho importante, irmãos, é que ela perdeu a dracma dentro de casa. E a palavra de Deus, ela nos identifica em vários lugares como casa, tabernáculo, morada, habitação, são o que a Bíblia nos identifica espiritualmente. Espiritualmente nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, tabernáculo de adoração, morada do Espírito Santo. Então a palavra de Deus nos identifica com isso. E aquela dracma estava perdido dentro de casa. E estava faltando luminosidade dentro da casa. E ela viu que para que ela encontrasse a dracma precisava de luz. Para que ela encontrasse a dracma precisava de luz.
Naquele tempo não é como hoje. Você aperta um botão na parede e acende luz para toda a banda. Ou seja, antes de você entrar na casa lá de fora, você já aperta um botão, a luz da casa já acende. Mas naquele tempo não. Ela tinha que fazer uso de uma candeia. Mas até aí sem problema. Ela pega a candeia, pendura lá no local estratégico, no local apropriado, e apareceu luz. É assim? Não. Havia necessidade de azeite na candeia. Além de haver necessidade de azeite na candeia, havia necessidade de um pavio que se colocava dentro da parede da candeia. Uma vez encharcado o pavio, então aí era só chegar fogo na ponta aqui, e então a casa estava iluminada. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida espiritual, deixamos faltar luz espiritual na casa que é templo do Espírito Santo. Às vezes nos descuidamos com a luminosidade que há dentro de casa. Então foi o caso daquela mulher, mas quando ela acendeu a candeia, a luz apareceu, facilitou as buscas. Quando a luz acendeu, quando a luz da candeia foi acesa, ela já foi achando imediatamente a dracma. Falso ou errado? Falso. Porque ela não achou logo imediatamente. Quando a luz da candeia clareou, a casa estava cheia de entulho, sujeira, bagunçado. O que a luz faz, irmãos, é clarear, é mostrar, é revelar muitas vezes as nossas más ações, os nossos maus atos, os nossos costumes. Mas diz a palavra de Deus que tudo se manifesta perante a luz. Foi o que aconteceu na casa daquela mulher. Quando a luz clareou, ela não viu mais outra coisa a não ser sujeira, lixo, impureza. A dracma estava ali, mas era impossível ela encontrar a dracma se ela não primeiro removesse aquela impureza, aquela sujeira, aquela imundícia de dentro daquela casa. E ela então teve uma outra iniciativa. Eu senti a luz, está tudo claro. Mas agora eu tenho que remover a impureza da casa. Eu tenho que fazer uma limpeza. Tudo que é lixo, tudo que é sujeira, tudo que é bagunça, eu tenho que botar tudo para fora imediatamente. A palavra de Deus nos aperta neste momento, que muitas vezes por um descuido, por uma acomodação pessoal ou espiritual, deixamos que às vezes alguma impureza de fora começa a querer penetrar no nosso interior e assim prejudicar a nossa vida espiritual. E às vezes nós conformamos com tudo aquilo, está tudo bem, deixa quieto, está bom assim. Mas o dia que você necessitar de procurar algo que ele é tão precioso, tão necessário, aquela sujeira atrapalha você a encontrar o seu objetivo. O objetivo daquela mulher era achar aquela dracma de valor inestimável.
mas com aquela bagunça, aquela sujeira, não podia encontrar. Tinha sujeira no interior daquela casa. É tempo de nós fazer uma avaliação se na nossa casa espiritual, morada do Espírito Santo, se não tem alguma impureza, alguma sujeira que está dificultando nós alcançar aquilo que é tão precioso para nós, tão querido para nós, a cura da enfermidade, a solução de um problema, a aquisição de um bom emprego, a aquisição de qualquer coisa que nós tanto necessitamos, carecemos, mas às vezes aquela sujeira impede nós de encontrar. O que fez a mulher? O que tinha mulher, fez a mulher? Aquela mulher, apesar da casa dela estar suja, estar impura, estar imunda, mas ela tinha uma vassoura no canto da casa. A vassoura estava à toa. A vassoura estava ali à toa há muito tempo. Fazia muito tempo que aquela mulher não fazia uso daquela vassoura. É por isso que a casa dela estava imunda. Mas o que representa para nós, para aquela mulher, para a nossa vida espiritual, aquela vassoura? São instrumentos que Deus nos deu. A palavra de Deus diz que quando Ele nos manda para o trabalho, Ele dá também as ferramentas. Você tem um trabalho a fazer na obra de Deus, você tem a ferramenta, você tem a vassoura. Você tem o dom, você tem a capacidade, você tem o conhecimento, você tem a chamada, você tem saúde, você tem disposição, você tem tudo ao alcance das suas mãos, mas você está deixando de fazer a obra, a ferramenta, o instrumento está aí. Aquela mulher fazia muito tempo que ela não punha a mão naquela vassoura. Mas chegou aquele momento que ela sentiu necessidade de pegar a vassoura. Ela pega a vassoura e começa varrendo, começando pelos cantos, e vai empurrando o lixo, empurrando o lixo em direção à porta da saída da casa. É interessante observar que ela não estava empurrando o lixo para debaixo do tapete, não é? Ela estava procurando empurrar o lixo para fora da casa, em direção à porta. E ela vai varrendo com cuidado, vai observando, e o lixo vai saindo, a impureza vai saindo, e ela vai sentindo livre de tudo aquilo que era embaraço, que era estorvo, que era impedimento, e ela vai tirando aquilo da frente, do interior da sua casa, e vai empurrando, e chega e lança aquilo tudo porta afora. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias nós devemos, no final da tarde, aquela oração que você faz à noite ao dormir, quando você para com todas as suas ocupações diárias, é hora de deitar para dormir. Você dobra o joelho à beira da cama, primeiramente para agradecer a Deus por mais aquele dia, agradecer a Deus pela vida que Ele preservou até aquele momento, os acidentes, os perigos, consciente ou inconsciente, que Deus te livrou. Mas tem algo também que você não pode deixar de fazer. Tem algo mais que você não pode deixar de fazer. Fazer um retrospecto
dos seus atos e atitudes durante todo o dia. Se a sua mente sinalizar algo que você pecou contra o Senhor, uma palavra, um ato, um gesto que você desagradou, que você sente que pecou contra o Senhor, peça perdão a Deus. É lixo querendo acumular dentro da sua casa. É lixo querendo acomodar dentro do tabernáculo de Deus. É lixo tentando acumular dentro da morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não continua morando dentro de casa onde há impureza, sujeira ou lixo. Peça a Deus para remover tudo que não te agrada. Deita e dorme tranquilamente com o seu coração puro, tendo certeza que Jesus perdoa os seus pecados. Agora, uma vez a casa limpa, sem sujeira, aí agora sim, agora ela vai procurar a dracma. Aleluia. Quando eu me casei com essa linda jovem que está aqui à nossa frente, essa do vestido boladinho. Quando estava preparando para o casamento, a primeira coisa que eu fiz foi mandar fazer um par de alianças. Naquele tempo eu usava essa aliancinha aqui, ó, fina e aluadinha assim. E eu mandei fazer uma aliança, o par de aliança do melhor ouro que o ourife tinha lá. Aí ele fez, pensa numa aliança que brilhava. Na mão direita, aquela aliança ficou pouco tempo. Muito pouco tempo. Meu noivado mais da minha esposa não durou 60 dias. Antes de fazer 60 dias, nós casamos. Nós éramos um casal muito jovem. A minha esposa não tinha 17 anos ainda completo. Eu já era mais idoso um pouquinho, mas quem olhava para mim achava que eu tinha no máximo 18, 19 anos, porque eu era muito miudinho. Eu pesava 53 quilos. Eu era um menino fisicamente. Fisicamente eu era um menino. E ela uma jovenzinha que não tinha nem 17 anos. E eu estava empolgadíssimo com aquela aliança do lado esquerdo. Se ela do lado direito estava bom, eu já estava entusiasmado. Imagina agora do lado esquerdo. E para mim era o máximo. E quando eu olhava assim, aquela aliança reluzia assim, eu ficava todo satisfeito. Porém, um dia eu fui na bica d'água lavar as mãos. Lavei as mãos e fiz assim, para espirrar. A aliança voou do meu dedo. Ela tinha ficado meio folgada, voou do meu dedo. Pensei, vixe Deus, perdi a aliança. Nossa Deus. Mas por sorte eu procurando achei a aliança, coloquei no dedo de novo. Veja bem o nosso descuido, que às vezes nós descuidamos com coisa, que isso leva também para o lado espiritual. O que é que eu deveria fazer? Achei a aliança? Achei. Eu deveria ter pego ela, guardado. Eu vou no dia que for na cidade, eu levo ela e mando ajustar ela mais no meu dedo. Não, eu peguei e coloquei no dedo novamente. Um dia eu estava mexendo com milho no paiol, de repente, perdi a aliança no meio das espigas de milho dentro do paiol. Ainda bem que, como a mulher que sabia que a dracma dela estava dentro de casa, eu também sabia que a aliança estava dentro do paiol. Pensei, eu vou tirar espiga por espiga desse paiol hoje, mas eu acho essa aliança. Aí peguei um balaio, pus ali e fui pegando. Por incrível que pareça, no segundo, antes de eu encher o segundo balaio, achei a aliança. Segundo o aviso, eu ainda não prestei atenção, mesmo no segundo aviso. Peguei a aliança e fiquei de bobeira com a aliança no dedo.
Mas dia menos dia eu ia perder aquela aliança de novo. Deu outra não. Passado uns dias e pouco, eu fui para a roça colher arroz. Aquele dia eu trabalhei dentro de uma área que no mínimo ela tinha 10 hectares de terra. Me lembro que eu saí cedo com a aliança no dedo. Quando eu cheguei à tardezinha em casa, eu dei falta da aliança. Falei, bom, essa já era. E já era mesmo. Essa aliança está plantada lá dentro da fazenda que foi do meu pai. Ela está plantada lá. Falta de aviso? Não. Assim acontece conosco na nossa vida espiritual. Às vezes um pequeno delícia, você fala, não, deixa, não vai acontecer de novo. Acontece de novo. Chega a hora que você perde algo da parte de Deus que você não recupera mais nesta vida. Você pode alcançar, recuperar na eternidade se você alcançar a graça de ser salvo no último dia. Mas aqui nesse mundo você nunca mais. Os irmãos, fica de pé, já estamos encerrando. Então aquela mulher agora, com a casa varrida, tudo limpinho, ela facilmente, o que aconteceu? Achou a dracma. Olha a dracma, aquela mulher não se conteve de tanta alegria em ter encontrado a dracma que ela tão procurava. Aquela dracma que ela não abriu mão dela de jeito nenhum, custasse o que custasse, mas ela tinha que recuperar a dracma. E eis que agora a dracma, aquela mulher pulava para cima, ela balançava, tocava de roda, saiu depressa pelas ruas, convidando as suas amigas, convidando as suas vizinhas, convidando todo mundo para ir assistir o culto de ação de graça na sua casa. Tal dia é o culto de ação de graça. Vizinha, você é convidada, você também. Oh, minha parente, minha cunhada, minha prima, minha sogra, minha tia. Tal dia é o culto de ação de graça. Porque aquilo que tanto estava afligindo a minha alma, eu acabei de encontrar, achei a minha dracma perdida. Então vocês estão convidadas, vamos celebrar comigo num culto de ação de graça. Deus precisa ser louvado, exaltado por essa tão grande bênção que eu alcancei na presença do Senhor. Oremos. Amado Deus e querido Pai, nós te agradecemos nessa hora, ó Deus, por ter transmitido a Tua palavra conforme a graça que o Senhor me concedeu e conforme a minha capacidade. Meu Deus, abençoai cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que ouviram aqui esta noite essa mensagem, que cada um saiba guardar aquilo que é de mais precioso, mas se por acaso perder, que ela diligentemente, como essa mulher, procure recuperar aquilo que Deus deu, para que não venha viver no prejuízo, na falta daquilo que é tão caro, tão precioso, tão maravilhoso para a sua vida. Deus eterno, em nome de Jesus, nós assim pedimos ao Pai. Amém.